Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Graziela Miquelon, sou acadêmica do curso de Fisioterapia da UNESC, Campus São Miguel do Oeste. Sou bolsista do UNEDU na modalidade pesquisa e vou apresentar para vocês o meu resumo sobre a estimulação elétrica de alta voltagem na cicatrização de feridas crônicas, relato de casos. Então, feridas crônicas são aquelas feridas que geram uma interrupção do tecido corporal, tanto por trauma como por algumas afecções clínicas. Elas normalmente levam mais do que 6 semanas, então, para alcançar a cicatrização completa. E muitas vezes ela não acontece, então, nesse período, por alguns fatores. Então, como alterações vasculares, alterações nutricionais, diabetes, hipertensão, neoplasias, também casos de lesão medular, onde os pacientes ficam muito acamados, ou em outras síndromes que geram a imobilidade. Elas são consideradas um problema de saúde pública, então, porque cerca de 5% da população apresenta. Ela gera altos custos, então, porque demanda de cuidados domiciliares, de internações, tratamentos complexos, terapias adjuvantes, e elas estão bem relacionadas a alto índice de reincidência, então aumentando ainda mais os custos para o serviço de saúde. Esses danos nos tecidos, então, vão gerar os sinais flogísticos que a gente fala que são os sinais inflamatórios. Dor, calor, rubor, edema. E isso busca, então, restabelecer a homeostase desse local, do local da lesão, secretando, então, ocitocinas, matriz extracelular, colágeno, elastina, então, para dar início às nossas fases de reparação. Essas fases, então, são 3. A primeira fase, então, é a fase inflamatória ou exudativa. Ela começa logo após a gente ter a lesão. Então, vai ocorrer a migração dos neutrófilos, dos linfócitos e macrófagos, que são conhecidos como células de inflamação. Eles têm o objetivo, então, de remover os tecidos que estão desvitalizados no local. A segunda fase, então, é a fase proliferativa, que, então, é geralmente uma semana após a lesão. Ela busca, então, refazer a reepitelização desse local, secretando, então, colágeno, elastina e promovendo a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos. E a última fase, então, mais tardia, é a fase de remodelamento ou maturação. Ela leva, então, meses ou anos e ela tem o objetivo, então, de formar a estrutura do novo tecido. As feridas crônicas, então, elas geram uma alteração da imagem corporal, muitas vezes levam diminuição da mobilidade, então, dependendo da área que elas estão inseridas, diminuição, então, da atividade da vida diária desses pacientes, consequentemente, vai diminuir a qualidade de vida. A fisioterapia, então, tem o objetivo de melhorar esse processo cicatricial, acelerar ele, fazendo com que o paciente retorne à sua vida diária mais precocemente, melhorando com isso a qualidade de vida deles. A estimulação elétrica de alta voltagem é uma das ferramentas que a gente tem para melhorar esse processo cicatricial. Ela é eficaz, então, ela vai melhorar a circulação local, fazendo com que ocorra a migração das células inflamatórias. Ela também tem efeito bactericida, então tudo isso vai auxiliar as fases de cicatrização, acelerando esse processo. O objetivo, então, do nosso resumo foi verificar a eficácia da estimulação elétrica de alta voltagem na cicatrização de feridas crônicas. Então, a nossa metodologia é um relato de casos de pacientes portadores de feridas crônicas aqui de São Miguel do Oeste, onde a gente fez a aplicação, então, da alta voltagem neles. Foi realizado, então, 2 vezes por semana, durante 5 semanas, totalizando, então, 10 aplicações. Foi realizado aqui na Clínica Escola de Fisioterapia da UNESC, Campus São Miguel do Oeste. E o procedimento, então, incluiu a ficha de avaliação, registro fotográfico, assinatura do termo de consentimento livre esclarecido e termo de uso de imagem. E a gente foi fazendo a reavaliação dessas feridas a cada 5 sessões. Então, a nossa metodologia foi composta por um registro fotográfico, a uma distância de mais ou menos 15 centímetros da lesão. Foi usada, então, uma régua para auxiliar na mensuração delas depois. Elas foram transferidas para o AutoCAD
E no AutoCAD, então, foi feita a mensuração da área das feridas. Os nossos parâmetros, então, a gente usou 100 Hz, 100 volts por 60 minutos, com um eletrodo ativo sobre a lesão e o dispersivo a 25 centímetros da lesão. Iniciou-se, então, com polaridade negativa no eletrodo ativo sobre a lesão, nos 3 primeiros atendimentos, e depois era invertida, sendo assim a cada 3 atendimentos, invertendo a polaridade. Por que a gente fez isso? Nos estudos que a gente usou como base, então, tanto as duas polaridades têm efeitos biológicos. Então, por isso a gente fez essa inversão, para que as duas polaridades gerassem efeitos nas feridas. A polaridade positiva, também conhecida como anódica, ela tem o efeito, então, de promover a desnaturação das proteínas, diminuição dos mastócitos, ela vai estimular o crescimento de novos capilares, melhorar o padrão, então, da ferida e diminuir a dor. E a polaridade negativa ou catódica, então ela tem o objetivo então de promover a granulação dos tecidos, diminuir o edema, fazer a proliferação de fibroblastos, então fazendo com que essa matriz extracelular seja formada mais precocemente. Então a gente fazia a limpeza da úlcera, né? Removia o curativo antigo, limpava então com soro fisiológico por meio de jatos, então evitando a fricção da gaze na ferida. A cavidade da úlcera, então, ela era preenchida com soro e gás estéril. Então a gente colocava os eletrodos sobre as gases e fixava com esparadrapo. A cada 10 minutos, então, a gente colocava mais soro para deixar bem úmida essa gaze. Então, ao término da sessão, a gente retirava essas gases, limpava a úlcera e colocava um novo curativo. Então, normalmente, quando os pacientes tinham suas pomadas, eles traziam juntos para a gente aplicar no final. Então, começando a descrição dos casos, o primeiro é o paciente ROB, 60 anos, com úlcera, então, em região de maléolo lateral da perna esquerda, ou seja, região de tornozelo esquerdo, com início, então, em 2018, após que ele estava cortando a grama e uma pedrinha, então, saltou da grama e atingiu a perna dele. Desde então, ele não teve mais a cicatrização dessa ferida. Então, na primeira aplicação, ele estava com 5 centímetros de ferida. Na segunda sessão, então, ele foi para 7 centímetros. E na décima aplicação, então, para 6,4 centímetros. Então, a gente observa que, após as 10 aplicações, ele teve um 28% de aumento dessa ferida. O segundo caso, então, paciente SM, 52 anos, com uma úlcera, então, em região de maléolo medial da perna direita. Então, na região de tornozelo direito. Então, ela tinha 2 feridas, uma com início em 2017 e outra com início em 2019. Ela não recorda o que ela estava fazendo no momento que ela percebeu o início da ferida. Então, na primeira aplicação, essa ferida maior, que é a que está em verde, ela estava com 6 centímetros, e a menorzinha, que é o que não está em verde, tinha 2 centímetros. Na quinta aplicação, a maior, que está em verde, manteve-se com 6, e a menor aumentou 3 centímetros, então ficou com 2,3. E na 10ª aplicação, então, a maior estava com 1,4 centímetros e a outra estava com 2,3. Então, a gente observa que após as 10 aplicações, uma das feridas teve redução de 76% e a outra ferida teve aumento de 15%. O terceiro caso, então, paciente ILS, 72 anos, com úlcera em região de calcanhar esquerdo, então, adquirida em abril de 2019, após uma picada de arranha. Então, na primeira aplicação, ele estava com 5 centímetros de ferida. Na quinta aplicação, então, ele foi para 4,2 centímetros. E na 10ª aplicação, então, a ferida estava completamente fechada. Então, a gente teve 100% de redução da ferida nesse caso. Então, por que usar as correntes elétricas? O próprio organismo, então, gera correntes elétricas endógenas, que a gente fala. Quando a gente tem uma lesão,
são enviadas cargas elétricas pelo local da ferida para o nosso sistema nervoso central, gerando então sinais de erro, para que o cérebro entenda que tem uma ferida e ele precisa reparar. Quando a gente tem ferida crônica, esse processo ele vai se enfraquecendo até cessar. Por isso que não temos a cicatrização dessas feridas. Então, a alta voltagem, como já falei, ela tem propriedades então de estímulo de fibroblasto, de colágeno, aumento do número locais de receptores do fator de crescimento, efeito bactericida. Então, tudo isso vai auxiliar o processo cicatricial. Alguns estudos, então, Gui et al. 2013, aplicaram, então, a alta voltagem em 4 pacientes e obtiveram, então, a cicatrização dessas úlceras, eram úlceras venosas, com redução, então, de 78% a 100% em até 100 sessões. Então, tiveram cicatrização de 3 das 4 feridas. Então, eles chegaram à conclusão que diversos fatores influenciam na efetividade do tratamento por alta voltagem. Outro artigo, então, de Hessel et al. 2012, eles usaram, então, 3 casos de pacientes com lesão medular, aplicados, então, por 60 minutos e 3 a 5 vezes por semana. As úlceras de pressão, então, de longa duração, elas foram completamente curadas após de 7 até 22 semanas de tratamento. Então, também foi eficaz. Souza et al. 2017 também fez um estudo de caso com um homem de 30 anos com lesão medular, com a úlcera na região sacral. Também usaram a fotografia, então, para mensurar. Eles fizeram, então, em 4 semanas, por 12 sessões, 3 vezes por semana, em dias alternados. E esses parâmetros utilizados, então, na alta voltagem, mostraram-se eficazes para aprimorar a cicatrização dessa lesão. Então, a nossa conclusão é que a alta voltagem apresenta bom resultado na cicatrização de feridas crônicas. Então, teve redução de 50% dos casos relatados com 10 sessões. Porém, ainda tem a necessidade, então, de estabelecer critérios de seleção mais específicos. Então, para identificar quais pacientes e quais tipos de lesão são melhores propostas para a aplicação da técnica, além de ter uma estabilização de parâmetros mais eficazes para alta voltagem. Então, gostaria de agradecer ao UNOESC, ao Governo do Estado de Santa Catarina, ao UNIEDU e à professora Viviane. Aqui estão as nossas referências. Era isso. Muito obrigada.